nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito neste culto, tem falado aos nossos corações. E agora vamos abrir a tua palavra, Senhor, para aprender dela, da fonte de toda a vida, conhecer mais o Senhor e a tua vontade. Vamos falar de um assunto muito importante sobre a família. Nós já temos cantado, que é bênção do Senhor, é um projeto do Senhor. Nos ajude a entender a tua vontade e cumpri-la na nossa vida e em nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente boa. Queridos, nós vamos dar sequência ao estudo na carta aos Colossenses. E hoje, como eu já falei aqui na minha oração, um assunto muito importante. Chegamos num ponto onde vamos falar da família. Até aqui, Paulo tem trazido para nós todas essas bênçãos, os benefícios que nós temos em Cristo Jesus, o cabeça de tudo e de todos. Que nós somos salvos, nós somos resgatados das trevas, e agora, semana passada, nós ouvimos o pastor Rogério falar que ele nos chama para nos revestir desse amor, e que a palavra dele, de Deus, a própria Escritura, habite ricamente em nós por meio da ação do Espírito Santo. E agora o reflexo disso nós vamos ver hoje, começando dentro de casa, né, que é o principal ambiente onde o cristão manifesta essa graça. Então eu quero ver com vocês aí um pouquinho sobre esse trecho de Colossenses 3, dos versos 18 a 21, os deveres no lar. E antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero deixar aqui algumas indicações de literatura, de livros que você pode investir aí na sua família, adquirindo aí alguns desses, ou seria o ideal os 3, né? São 3 livros, um fala sobre o título Lar, Família e Casamento, do pastor, foi meu professor Davi Murk, aliás, o melhor professor que eu já tive, um homem de Deus, né? Um homem que tem o dom realmente do ensino e ensina muito também nessa linha de família. Então esse é um livro maravilhoso que você que quer investir na sua família precisa então adquirir, tá bom? Ali no meio tem um livro Deus, Casamento e Família, do Kostenberg. Você pode também depois pesquisar, procurar, um livro muito bom também. Nesse livro do Davi Merck tem muita citação do livro do Kostenberg, então são livros que se completam nesse sentido. E ali um livro bem específico para você que tem filhos recém-nascidos, estão ali pequenininhos, tá bom? Chama-se Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Você pode procurar também, você vai encontrar facilmente. São 3 ótimas indicações aí para você investir na sua família, tá bom? Então vamos lá ao texto, abrindo lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18 até o 21. Esses textos vão falar sobre os deveres, né? Os deveres no lar. E eu estou chamando aqui, né, dividindo entre os deveres da patroa, os deveres do patrão, os deveres da prole e os deveres dos pais. Tá bom? Começando ali no verso 18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. A família está em crise. A sociedade, ela é um espelho da família. E assim como está a família, também está ou estará a igreja e a sociedade. Quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente o será em outra parte. No lar, disse o professor e pastor Davi Murk, aliás, de quem é a base, eu peguei a base desse estudo aqui hoje, do livro dele, ele diz que no lar, somos o que somos. Abaixamos as máscaras, sentimos a vontade e paramos o show. Isso é verdade, né, gente? É em casa que as máscaras caem, em todos os sentidos, né? Quando você chega em casa hoje em dia, você está tirando a máscara, né? Mas mesmo quando não tinha pandemia, lá em casa você chega, você tira a máscara. Não tem como, lá em casa você é quem é. Acaba o show das aparências. O importante é reconhecer isso, gente, que sem uma obra sobrenatural
para reverter o impacto da queda na humanidade, especialmente na família, será impossível nós termos famílias saudáveis. E também olhando para o texto, que é paralelo a esse de Colossenses, o texto de Efésios capítulo 5, quando ele fala ali que nós devemos nos encher do Espírito. Esse contraste com a bebedice ali, não sejam cheios do vinho, mas sejam cheios do Espírito. Nós entendemos que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela também perde o controle de si. Olha que interessante isso, né? Esse paralelo. Porque quem está envolvido, quem está controlado pela bebida, você já deve ter visto gente bêbada aí pela rua, talvez até em casa, infelizmente, essa pessoa perdeu o controle de si. E a ideia é que uma pessoa que está cheia do Espírito também perde o controle de si. Por quê? Passa agora a ser controlada pelo Espírito Santo. A vida de Cristo vivida através de uma pessoa pelo poder do Espírito capacita a ter atitudes e comportamento que nunca os teria de outra forma. Então é só por meio da ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, que nós podemos ter e ser o que Deus pretende de nós na nossa família. A igreja, então, é como uma família. A família é como um rebanho. E se alguém não consegue cuidar bem do pequeno rebanho, que é a família, como cuidará do rebanho maior, que é a igreja? Em outras palavras, a fé verdadeira manifesta-se mais uma vez na esfera do lar. E se ela não funciona em casa, então não há esporte. O Espírito de Deus, resumindo todo esse ponto de introdução aqui, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para controlar o povo de Deus. Não esqueça disso. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para controlar o povo de Deus. Então vamos ver aqui os deveres da patroa. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Primeira coisa importante para entender aí nesse ponto da submissão da mulher, né, da submissão feminina, é o que ela não significa. E o primeiro ponto aqui é que a submissão, ela não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios capítulo 5, verso 21, fala que nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros. Então aqui a submissão é mútua e ela é vista como uma expressão de estar cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e apenas enquanto estivermos cheios do Espírito Santo, nós poderemos e deveremos, então, teremos essa condição de sermos submissos, submetidos uns aos outros. Maridos e esposas cheios do Espírito Santo servem um ao outro. Eles se humilham, se rebaixam para que o outro seja exaltado. Aliás, essa é a proposta bíblica, né? Que o outro cresça. Eles acham maneiras de se submeterem em suas preferências imediatas em prol do conforto e da necessidade do outro. Outro ponto que a submissão não significa. Ela não significa inferioridade da mulher. Isso deve ficar bem claro. A submissão feminina, acima de tudo, ela é uma questão funcional e não essencial. A submissão bíblica tem a ver com o papel da mulher, com o que ela deve fazer no ambiente do lar, da família, e não sobre quem ela é, tá bom? Não significa inferioridade da mulher, porque tem a ver com seu papel. O terceiro ponto é que a submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. A Bíblia é muito clara. Ela fala que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Então a submissão da esposa é ao seu marido. Outros textos na Bíblia, né, onde a igreja é considerada como família, se aplicam esse mesmo princípio para a liderança na igreja. Por isso que nós não temos, por exemplo, aqui mulheres pastoras, né, porque a igreja também é comparada a uma família e nesse ambiente também esse conceito se aplica. Mas, preste atenção, olha a ênfase aí, nada na palavra de Deus justifica uma aplicação da submissão feminina, por exemplo, no contexto político, empresarial ou social. Então isso deve ficar muito claro aqui,
que a submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. Outro ponto que a submissão feminina não significa escravidão. E acredito que isso também está óbvio aqui, né? E é interessante pensar que se houvesse escravidão no lar, o escravo seria o homem e não a mulher. Por que isso? Porque quando Jesus chama o homem para o seu papel, chama ele para liderar, ele chama esse homem para liderar o lar com um amor sacrificial. E ele exemplificou esse amor, essa liderança, pela vida de servo, do escravo. Certamente, então, pensando aqui numa ilustração, né, não justifica aquele homem, o marido, né, deitadão ali no sofá, pé para cima, né, controle remoto na mão, talvez você esteja se vendo aí nesse momento, né? Gritando ali, ordenando para sua esposa, que está cheia de coisa para fazer, para lá e para cá, e o folgado ali no sofá, dizendo para ela assim, para pegar lá um refrigerante geladinho com um limãozinho espremido, né? Não é isso que significa ser submissa ao seu marido, tá bom? Outro ponto que a submissão feminina não significa, ela não implica também na autonomia masculina no lar. Ora, não significa que o homem deva tomar todas as decisões, independentemente de qualquer consulta, palpite ou opinião dos outros membros da casa. Aliás, o ponto, né, da criação, Deus criou a mulher justamente para quê? Né? Para que ela suprisse essa necessidade que o homem tinha e continua tendo. Ou seja, de alguém que o auxilie, que fique ao seu lado como companheira, amiga, complemento e socorro. Então que fique muito bem claro esses pontos que a submissão feminina não significa. Agora vamos ver então o que a submissão feminina significa. O que é a submissão feminina? Primeiro, a submissão feminina, mulheres, ela deve ser oferecida por vocês aos seus próprios maridos. Ela deve ser uma oferta. Um marido que precisa exigir submissão da mulher, provavelmente já perdeu a mesma. Submissão deve ser algo voluntário. Não no sentido opcional, tipo, eu me submeto se eu quiser, não. Mas tem que brotar do coração da mulher. Por quê? Porque é uma questão, primeiramente, entre a mulher e Deus. Antes de mais nada, um alinhamento dela, um alinhamento vertical dela para com o Pai, para com Deus. Então, a submissão, ela é oferecida pela mulher. Segundo ponto, o que é a submissão feminina? Submissão da esposa é uma ordem e não uma opção. Como é que você diz isso? Olhando para o texto. Analisando o texto, nós vamos perceber que a palavra ali, né, em Colossenses, ela não dá brecha para ser uma opção, ela é uma ordem. O texto ali é um imperativo no tempo presente. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ou seja, uma submissão contínua e não ocasional. Agora, note aqui uma observação importante. Apesar de ser uma ordem, submissão feminina não significa que a mulher acata, por exemplo, deve acatar abuso sexual, ou emocional, ou físico. E nem que ela deve obedecer ordens do marido que conflitem com a palavra de Deus. Nestes casos, convém então que se obedeça a Deus e não aos homens, tá bom? Isso deve ficar muito claro aqui. Terceiro ponto, submissão feminina significa alinhar-se debaixo da autoridade do marido. Isso é muito importante de se entender, porque isso tem a ver com o que a gente falou de papel, de função, tá bom? Então a submissão é uma questão de fazer e não de ser. E eu gosto aqui da ilustração de uma dobradiça. Pensa numa dobradiça, onde os anéis no suporte da porta, se eles não se encaixarem bem, nunca vão funcionar direito. Um anel precisa alinhar-se debaixo de outro anel, não porque o anel de baixo ele é inferior. Não, porque na verdade todos os anéis são feitos do mesmo material. Mas é pelo simples fato de que não pode haver os dois primeiros anéis. Tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro.
na ordem das suas funções. Essa ideia nos leva a pensar que para a porta da família funcionar bem, como Deus planejou, todas as dobradiças precisam ficar alinhadas no eixo. E esse eixo é Cristo, a sua vontade. Foi assim que ele estabeleceu. A mulher, ela está debaixo da missão que Deus deu ao homem quando os criou lá, Adão e Eva no jardim. Deu uma missão para Adão e Eva seria a sua auxiliadora, idônea, aquela que iria alinhar-se com ele para ajudá-la a cumprir essa missão tão importante de Deus, representando o caráter de Deus na terra e a sua vontade. Outro ponto, a submissão bíblica significa então respeitar o marido. E aqui é um ponto muito crucial. Muitos maridos estão hoje tristes e assim, alguns até deprimidos por causa desse ponto aqui. Por quê? Falta muito respeito hoje em dia. Submissão sem respeito é como uma obediência sem honra. Ela é oca, vazia e até hipócrita. A essência do conceito bíblico de submissão é uma decisão, mulher, entenda isso. Uma decisão, você decide, isso não é natural, é uma ação do Espírito Santo, mas que vem por uma decisão do seu coração de respeitar o seu marido. Vamos ler esses textos, são importantes. Provérbios capítulo 25, verso 24. Quando isso não acontece no ambiente do lar, olha como o autor de Provérbios ilustra a situação ali. Provérbios 25, 24, ele diz assim: é melhor morar num canto do eirado, ou seja, num canto lá do telhado, do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Essa mulher briguenta que ilustra bem essa senhora, essa patroa, que não respeita o seu marido. Não respeita ninguém, na verdade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 4. Olha que importante o que Pedro diz aqui a respeito das mulheres e do comportamento dela, inclusive quando no ambiente do lar não houverem maridos que são cristãos. O texto diz assim: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro e o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Isso me faz lembrar de uma entrevista que eu vi, uma pessoa aqui, do nosso lado aqui ocidental, com uma mulher muçulmana. E ela, vocês sabem, com toda aquela indumentária, só mostrando ali os olhos. E uma das perguntas daquela repórter, que estava ali muito bem vestida e tal, a repórter chegou para essa senhora, casada, muçulmana, e ela perguntou o seguinte: ora, dá para perceber, dá para ter uma ideia que só de olhar para você, você deve ser uma mulher muito linda. E por que, então, que vocês tão lindas se cobrem todas? E aí aquela mulher então responde para ela: eu é que não entendo vocês, mulheres ocidentais. Porque vocês se arrumam, preparam os cabelos, põem uma maquiagem, colocam aquelas roupas mais lindas, se arrumam todas para se mostrarem para os homens na rua, para as outras pessoas que vocês nem conhecem, para desfilar por aí, diante de gente que nunca viu você, só para mostrar. Mas quando vocês chegam em casa, ali no ambiente onde vocês vão encontrar o marido de vocês, ali vocês não se preocupam mais com o cabelo, com a maquiagem e nem com as roupas, se vestem com a pior que vocês têm. Nós não. É quando chegamos em casa
que nós mostramos nossa verdadeira beleza. Ali eu me arrumo para o meu marido. Ali, de fato, eu preparo meu cabelo, meu corpo, com a maquiagem, com a melhor roupa, porque é para ele. Não precisa falar mais nada, né, gente? Que exemplo para nós de respeitar o seu marido. E muitas mulheres têm falhado nisso, né? Deixando o respeito ao marido, postando coisas que não devem, fotos até sensuais, né? Na rede social aí, cada hora querendo um clique diferente ali de curtida. Quem tem que te curtir é teu marido. Então presta atenção nisso, isso é muito importante. Outro ponto que a submissão feminina significa. A submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Esse deveria ser o primeiro ponto, na verdade, né? O texto diz ali que elas devem ser submissas aos maridos como convém no Senhor. Isso nos lembra que o padrão, ele é celestial, mulher. Ele vem do Senhor. Só através dessa obra sobrenatural de Deus na sua vida. Afinal de contas, né? Essa é a mensagem de Colossenses. Cristo tem toda e deve ter toda a primazia. O propósito do universo vivendo sua vida em nós. Ou seja, Cristo em vós, mulheres, a esperança da glória. Cristo em nós e nós em Cristo. Agora vamos ver aqui os deveres do patrão. Vamos falar agora com os maridos, né? O texto diz assim: maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Forte isso, né? Amem suas mulheres. Não é que a mulher não deve amar o marido, mas a ênfase está aqui para o marido, o papel dele de amor para com suas mulheres. E não tratá-las com amargura. Vamos ver esses pontos aqui então. O que significa amar a esposa? Primeiro, assim como no caso da mulher, o amor bíblico também deve ser oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. O amor sacrificial e serviçal é um presente do homem, que o homem dá, né, para sua mulher. Então entenda isso, mulher. Da mesma forma que o marido não deve exigir a sua submissão, você também não deve exigir o seu amor. Esse amor deve ser uma decisão voluntária, né, de oferecer como um presente a você. E nesse ambiente onde o Espírito Santo domina, isso acontece. A submissão e o amor, como ofertas, como presente de Deus na família e de um para o outro. Outro ponto, o amor bíblico do marido, também como o da mulher, é uma ordem e não uma opção. Da mesma forma, o verbo amai, ele está no imperativo presente. Ou seja, isso aponta para uma responsabilidade constante do homem no lar. É um alinhamento, assim como o da mulher também, primeiramente com Deus, entre o homem e Deus, e depois oferecido voluntariamente à sua mulher. O amor bíblico também exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo, produzindo a vida de Cristo no marido. Isso é muito importante, somos responsáveis, mas não podemos produzir esse amor por nós mesmos. Homens, se não for a ação do Espírito Santo, jamais nós conseguiremos amar a nossa esposa da maneira bíblica. Porque isso vai contra a nossa natureza. Somos pecadores, inclinados para o orgulho, para o egoísmo, para querer que as nossas vontades sejam atendidas. Então, nós devemos amar, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Cristo. Isso é pesado, hein? Nós temos que amar as nossas esposas como Cristo ama e amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. John Piper diz o seguinte: o marido é chamado para liderar como Jesus, que é ao mesmo tempo o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Ele tinha o coração de leão e o comportamento de cordeiro. Ele é forte e manso, duro e tenro, agressivo e sensível, ousado e quebrantado. Ele, Jesus, é quem estabelece o padrão para a masculinidade. O que é ser um homem de verdade?
Olhe para a vida de Jesus. Tem muita gente aí falando em morrer pela esposa, morrer pelos filhos, morrer pela família. Mas o que Deus quer, antes de mais nada, é de um homem que seja capaz de viver por ela. E viver como Cristo viveu. Outro ponto. O amor bíblico o amor bíblico implica na purificação da esposa. E vamos ser bem práticos aqui, né? Que negócio é esse, né? Que o marido deve, isso também está no texto de Efésios, né? Essa ideia de que o marido deve santificar a sua esposa. O que significa isso? O marido santifica ou purifica a esposa. Como que ele faz isso, pastor? Através da oração por ela e com ela, liderando o culto doméstico, né? Trazendo a sua esposa para esse compromisso de estar ali cultuando a Deus no lar, buscando a Deus por meio da palavra, e ali naquele ambiente de ensino, buscar também a pureza no lar, ser o responsável por aquilo que entra dentro de casa, o que eles assistem, o que eles ouvem, o que eles falam ou deixam de falar, o comportamento mesmo, o palavreado, em tudo. É assim que o marido purifica e santifica a esposa. Envolvimento missionário, direcionamento nas decisões do lar, por exemplo, o namoro dos filhos, questões financeiras e tantas outras. É ali que o marido assume essa liderança de amor e assume também esse compromisso de santificar a sua esposa no ambiente do lar. O amor bíblico do marido também exige proteção da esposa. O marido que lidera como Cristo, ele toma a iniciativa de cuidar para que as necessidades da esposa e dos filhos sejam atendidas. Ele provê para a família. Para isso, ele precisa conhecer bem a sua esposa, os seus pontos vulneráveis, seus medos e suas preocupações. Ainda nesse ponto, a pergunta é como nós podemos proteger, marido, as nossas esposas, né? Não demandando mais e mais delas, aquele marido folgado que só quer receber, né? Não quer doar-se, não quer ajudar com uma louça, por exemplo, dentro de casa. Não colocando sobre os ombros dela todo o peso do sustento do lar. Tem muito marido aí, especialmente nesse momento, né, que está se encostando aí na dificuldade da pandemia e a mulher está vendo a dificuldade, saindo para trabalhar, para ganhar o pão e o cara não se mexe. E não só na pandemia, né? Lá atrás também. Marido, a responsabilidade é sua de proteger e de prover para a sua esposa. Como que a gente pode proteger também? Liderando a questão das decisões difíceis. É muito pesado e às vezes o marido deixa todas as decisões mais difíceis para a mulher tomar dentro de casa. Especialmente no que consta aí o discipulado e a disciplina dos filhos. Tem homem em casa que não quer saber disso. Não quer saber do cuidado, da disciplina e do discipulado dos filhos. Fica tudo nas costas da mulher. E isso é negligenciar esse chamado para proteger, né, a sua mulher, para cuidar dela. Outro ponto aqui é preocupando-se com os mínimos detalhes do seu bem-estar e assumindo efetivamente a direção dentro de casa. Esse é o seu compromisso, esse é o seu chamado, marido. Isso significa amar a sua esposa. Muito bem. O texto também fala que o marido não deve tratar a esposa com amargura. Gente, que interessante isso, né? A gente tem a tendência de achar que uma amargura, né, esse tipo de rancor, mágoa, é coisa de mulher, né? Mulher é que guarda a mágoa. Mas não. O texto, quando fala disso, fala do homem. Não tratar a mulher com amargura no coração. E o que significa isso? Quando é que, ou por que o homem trata a mulher com amargura? Quando que isso acontece? Quando, por exemplo, depois de uma briga, ele se recusa a falar com a esposa por dias. Por quê? Ele está guardando aquela mágoa da discussão que teve. Ele guarda aquilo e começa a tratar a mulher com amargura. E nem fala com ela. E isso amargura o coração dela também. Essa amargura leva esse marido a não perdoar. Ele não está falando, logo não vai perdoar. E quando acontece qualquer coisinha, porque ele tem uma amargura guardada no coração, não trata, ele explode em ira. Já percebeu isso? Gente, eu tenho me policiado nisso, mas sou falho. As pessoas que nós mais amamos
são aquelas que nós mais ofendemos, especialmente no ambiente de casa. Às vezes lá fora você é mansinho, chega em casa você explode em ira, com a sua esposa, com seus filhos. E isso é tratar com amargura no coração. Não procurar a esposa na questão sexual aqui. Por quê? Porque está ali envolvido com pornografia. Está satisfeito com isso. Isso é resultado de amargura e causa amargura. Traição também é tratar a esposa com amargura. Ou quando você foi vítima, ou porque já tem alguma amargura, é levado então, por causa dessa amargura, a procurar outra lá fora. E achar que está recebendo um carinho a mais. E vai acabar acontecendo isso. Divórcio pode chegar até nesse ponto, né? Uma coisa vai levando a outra. E Deus diz em Malaquias 2 que Ele odeia o divórcio. Mas por conta de amargura no coração, dureza no coração, as famílias estão se divorciando. Julgo desigual. Humilhação pública, isso é consequência de amargura no coração. Ou uma humilhação ali no ambiente particular. Né? Tem um exemplo muito clássico na Bíblia de Davi e Mical em 2 Samuel 6. Depois vocês podem procurar essas referências aí, não vai dar tempo de ler todas aqui. E o famoso filhocentrismo, quando o casal coloca os filhos no centro e não tem mais espaço um para o outro. O filho é o motivo, a razão de tudo dentro de casa. Alguém disse uma vez que guardar mágoas, e aqui falando especificamente para você, marido, para você, patrão, guardar mágoas é como você mesmo tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Qual é a cura para essa doença? Só tem um remédio para a mágoa no coração. É o perdão. O amor de Cristo estendendo o perdão. Marido, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se sua esposa fez alguma coisa, talvez ela nem saiba, que te ofendeu, que causou amargura no teu coração, não continue tratando-a com isso, com amargura. Mas busque em Cristo o remédio, a conversa, o perdão. Não se põe o sol sobre a vossa ira significa não deixa aquela amargura, durar até o próximo dia. Não deixa, trata antes de dormir. Chama para conversa, perdoa e você vai dormir muito mais leve, com certeza, e vai estar agradando a Deus e amando a sua esposa como Deus pede. Agora vamos ver quais são os deveres da prole, dos filhos, né? Essas duas partes finais são mais curtinhas, né? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada o Senhor. Resumindo aqui, o dever dos filhos da prole, obediência com honra resume a responsabilidade dos filhos para com os pais no lar cristão, em um lar cristão saudável. O que significa obediência, então? Como deve ser a obediência bíblica? Primeiro, ela deve ser imediata. O padrão bíblico para a paz e para a paz também dentro do lar é a obediência imediata, filhos. Da primeira vez, com instruções dadas com tom normal de voz, sem repetição e sem ameaça. É muito vergonhoso quando você tem que ver pais dando ordem para os filhos 1, 2, 3, 4 e tantas vezes. Menino, não faz isso, ó, aí e tal, e fica com ameaça e grita e começa a falar mais alto e você vê o barraco e o escândalo, às vezes até no meio da igreja. Filhos, a obediência tem que ser imediata. O pai falou, a mãe falou, vai lá e faz naquele momento, naquele instante. Isso não significa que você não possa argumentar, que você não possa discutir uma questão, uma ordem. Mas se ela foi dada e definitivamente dada, você tem que ir lá e cumprir imediatamente, porque isso é bom, isso agrada a Deus. A Bíblia está dizendo, em outro texto, em Efésios, diz que isso, honrar o teu pai e a tua mãe, você vai bem sobre a terra, você vai prolongar os seus dias, cara. Mas é uma questão óbvia, o filho que obedece a mãe, obedece o pai, ele tem os seus dias prolongados por quê? Porque o pai e a mãe já têm experiência, ele vai te dar conselhos que vão evitar caminhos tortuosos, buracos que você vai cair se não ouvir, vai quebrar a cara. Sua vida pode até ser encurtada por causa disso. Então lembra disso. É bom para você mesmo a obediência. E ela deve ser imediata. Segundo, ela deve ser inteira. Os pais que permitem que seus filhos negociem as condições de obediência
que aceitem uma obediência parcial em nome da paz, entre aspas, né? Ou até por medo de contrariar o filho, são cúmplices do pecado do filho. Lembra-se disso, pai. Não se esqueça, mãe. Se você exige obediência, ela tem que ser, filho, da sua parte inteira. Ou seja, por completo. Obediência pela metade é desobediência total, é rebeldia. E rebeldia é pecado. Olha um exemplo aí. Quando a criança está pequena, se o pai e a mãe... Menino, você vai comer tudo isso aqui. Preparou ali um prato com todo carinho e tal. E aí o menino não quer comer tudo. E o pai come, a mãe come, ele não come, enrola. Aí o pai cansa, né? Fala aí o filho vence. Vence uma, vence duas, continua vencendo. Nunca come tudo, nunca come o que tem que comer, aquilo que vai fazer bem para ele, só quer o que, né, ele acha que vai ser bom para ele. E o pai e a mãe, para não criar conflito, porque já está desgastado, não quer, né? Não quer tomar mais tempo ali para ficar com o filho, né? Vamos lavar logo essa louça, deixa. Essa mesma criança que hoje não está sendo a obediência, prestando obediência por inteiro, integralmente, essa mesma criancinha hoje, quando tiver lá para os seus 17, 18 anos, talvez até antes, vai ser o mesmo filho que quando você falar assim, filho, eu quero você em casa às 10 da noite, ele vai chegar às 3 da manhã. Por quê? Porque você não exigia essa obediência lá atrás. Era parcial. E ele não vai obedecer lá na frente também. Então, filho, por seu próprio bem, obedeça por inteiro. Outro ponto da obediência, ela deve ser interna. O que significa isso? Quando nós falamos de obediência interna, estamos falando de obediência de coração. Os pais precisam atingir o coração dos filhos. Senão, mesmo que eles consigam transmitir um padrão de obediência imediata e inteira, eles vão criar filhos fariseus e legalistas. Tem muito filho que sabe enrolar o pai nesse sentido. Faz ali porque para ganhar a recompensa ou por medo da punição. Mas não está fazendo com o coração. Não está fazendo porque ama. Nós cantamos uma música que dizemos que nós temos que amar a Deus, obedecer por amor, obedecer por adoração. Porque senão você vai formar filhos legalistas e fariseus, com corações distantes dos pais e de Deus. O que significa honrar os pais, então? Bem prático aqui. Tudo isso que nós falamos, né, que envolve a obediência, a honra, a obediência está dentro desse escopo da honra. Respeito, os pais precisam de respeito, filhos, o que tem faltado muito, né? E a Bíblia já aponta para isso. Romanos capítulo 1 fala que nos últimos tempos os filhos serão desobedientes aos pais. E isso está relacionado também ao respeito. Filho, quando você leva uma vida digna, você está honrando os seus pais. A obediência é enquanto os seus pais vocês estiverem debaixo do governo deles. Mas vai chegar uma hora que você vai casar, vai construir sua família. Mas ainda assim você vai dever honra aos seus pais. Mesmo depois dos seus pais mortos, ainda assim você deve honra a eles. Vida digna mostra isso. Pedir conselhos. Seus pais têm experiência, já passaram por aquilo. E mesmo que não passaram, você deve, por respeito, pedir conselhos aos seus pais. Deus vai usar os seus pais, com certeza. Gratidão. Você honra seus pais quando você demonstra gratidão por eles. Não só em palavras, mas em ações. E aí tem a ver com a retribuição. Ajudar numa conta de casa. Um momento tão difícil como esse, pandemia, às vezes o pai está desempregado, o filho até trabalha, só que ele não quer saber ali de ajudar, de perguntar para o pai se tem alguma conta vencida, como é que está ali com a questão do alimento, ele quer comprar o tênis dele de 500, 400, R$1.000, sei lá. E aí o pai se matando para trazer o pão dentro de casa e o filho querendo gastar com coisas supérfluas. Retribuição, apoio, gratidão, respeito. E essa cobertura da vergonha dos pais. Seus pais não são perfeitos, eles têm falhas, mas cabe a você proteger seus pais nisso. Não ficar expondo os defeitos, né? Não ficar expondo as mazelas, como a gente diz aí, né? Dos seus pais para todo mundo. Ah, meu pai é isso, meu pai faz aquilo, minha mãe é aquilo, minha mãe não faz isso. Não, proteger é uma maneira de cobrir a vergonha. Depois vocês leem esse texto de Gênesis 9, como os filhos de Noé não fizeram isso com ele. E teve outros que fizeram e foram abençoados. Os que não fizeram foram disciplinados por Deus. Mais para frente. Finalmente,
para que eles não se desanimem. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Saibam disso, pais. E um executivo nota 10 desses aí, que está no mercado aí, né, no business, um deles, numa entrevista, disse o seguinte, muito bem sucedido na vida executiva. Ele disse assim, se eu pudesse viver minha vida novamente, passaria muito mais tempo com os meus filhos. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. A palavra aí, pais, não irriteis os vossos filhos, ela é diferente da palavra pais do verso 20, né? Filhos, obedecei aos vossos pais. A ideia aqui é que quem tem a responsabilidade é o homem. Pai, não irritei os vossos filhos, pais, é o pai homem. Parece apontar para a grande responsabilidade principal aqui do pai, do homem, pela supervisão no lar e especialmente pela instrução moral na família. Os pais não violam este princípio somente quando deixam seus filhos bravos, mas quando fazem qualquer coisa que encoraje o filho no caminho do pecado. Como é que nós podemos, para terminar aqui de maneira prática, provocar a ira nos filhos? Pelo nosso pecado e mau exemplo, pela nossa indiscrição e indulgência, ou seja, nossos vícios. Os filhos vão copiar o mau exemplo. Se o pai tem vício em alguma coisa, seja com alguma bebida, algum produto químico ilegal, se o pai tem um vício de pornografia, de internet, o pai ou a mãe, o filho vai estar observando isso. Quando deixamos um exemplo de mentira, aí provocamos a ira nos filhos. Quando abraçamos o mundo e seus padrões, quando promovemos conflitos familiares, rivalidade entre pai e mãe, entre irmãos, favoritismo, engano, tristeza, o filocentrismo também entra aqui, conflito de todo lado, e até a separação de pais provocam a ira nos filhos. Quando falhamos, especialmente quando falhamos na transmissão da palavra de Deus e dos feitos de Deus para os nossos filhos, levamos os nossos filhos à ira. Quando deixamos de disciplinar os nossos filhos corretamente. E olha aqui, disciplinar corretamente. Filho sem disciplina é levado à ira. E filho também, quando é disciplinado de maneira exagerada, não é correta, também é provocado à ira. Quando nós nos distanciamos dos filhos sem chance de reconciliação. Alguns exemplos de provocação direta. Pegar no pé. Presta atenção aí, pai. Xingar. Menosprezar, zombar ou ridicularizar seu filho, por exemplo, fazendo brincadeira com as partes do corpo dele ou dela, falando das amizades dele ou dela, maneirismo que ele tem, você fazendo piada, brincadeira, pegando no pé com isso, fazer brincadeiras nocivas, envergonhar seu filho publicamente, chamando, por exemplo, de burro na frente dos outros, coisas desse tipo. Você provoca seus filhos à ira. Provocando brigas. Eu dei um exemplo aqui na hora das refeições, mas pode ser em qualquer outro momento. O pai provocando briga entre os filhos, competição e coisas do tipo. E provocações indiretas, que são até piores que as diretas. Negligenciar o filho, abandoná-lo, não cuidar dele. Tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho. Tem muitos pais que projetam o seu futuro no futuro do filho. O pai não conseguiu tal carreira, ele vai projetar aquilo na vida do filho, mesmo que o filho não tenha inclinação para aquilo, o pai vai forçar o filho a seguir aquela carreira, porque ele quer que o filho tenha aquela carreira, mas não é o que o filho quer. Então eles vão projetar decisões precipitadas sobre o futuro do filho. Outra coisa que provoca a ira do filho de maneira indireta é nunca pedir perdão para ele quando você erra. Não investir tempo com seu filho e deixar de amar a sua esposa também provoca a ira. Mas aqui, para terminar, uma palavra de graça para vocês, pais, para todos nós. Infelizmente, todos os pais erram. A graça, especialmente para pais que reconhecem sua necessidade de Cristo Jesus na criação de seus filhos. Graça não é desculpa para pecado. A graça de Deus nos dá uma segunda, uma terceira e uma quarta, enfim. Quantas chances forem necessárias para nós acertarmos. Mas, ao mesmo tempo, ela nos faz ver a profundidade
da sujeira em nossas vidas e nos faz arrependermos do nosso grande pecado. A graça nos leva a pedir perdão aos nossos filhos pelos nossos erros do passado. E a graça nos levanta do desânimo que esses erros causam para recomeçarmos, banhando-nos nas ondas de graça e sobre graça, graça sobre graça, que encontramos somente em Cristo Jesus. Eu queria terminar esse tempo aqui, finalizar, agradecendo a Deus pela minha família e também agradecendo a Deus com a minha família, né, por meio de uma canção. Nós preparamos com carinho, não somos cantores, mas nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pela nossa família, pelo que Deus tem sido e tem feito através dela, através dessa música aqui. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelas tuas harmonias que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas, os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa
bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Deus abençoe. Bom domingo. Boa semana para todo mundo. Obrigado.